Quem acompanha Mulher Demais sabe que toda quarta-feira a gente tem um quadro aqui onde a gente fala de direito do consumidor, direito de família. É um papo gostoso, tomando um cafezinho e deixando você muito bem informado. Existe uma máxima que diz que pai e mãe são quem criam, não é assim? E mesmo sem vínculo biológico ou até registrado no cartório mesmo, existem os filhos chamados filhos socioafetivos. E esses filhos, será que eles têm direito à herança? O assunto é tão bom que a advogada Sheila Sodré trouxe o reforço hoje, o reforço do advogado. Baita reforço, Fernanda. Rodrigo Toscano de Brito. Olha, o Rodrigo é doutor e também mestre, né, em Direito Civil pela PUC, lá em São Paulo, e também professor de Direito Civil dos cursos de graduação aqui em João Pessoa. Rodrigo, seja bem-vindo ao Mulher Demais, bom dia. Sheilinha já é de casa, né? Não é. Vamos começar explicando pro pessoal, aí vocês vejam quem quer responder. O mestre vai falar. Ele, né? Então pronto. Ao mestre com carinho, explicar pro pessoal de casa o que é filho socioafetivo. Muito bem, Fernanda. Em primeiro lugar, eu gostaria de desejar um bom dia a todos que estão nos vendo agora, nos assistindo. Agradecer demais o convite que Sheila me fez para estar aqui e dizer que é um prazer muito grande reencontrá-la aqui. Alegria nossa. No nosso café, aqui no Mulher Demais, né? Veja, durante muito tempo nós passamos por uma realidade de filiação que era só a realidade biológica, né? O famoso filho de sangue, né? E depois de um certo tempo, essa tendência foi mudando, em razão principalmente do que o IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, foi trazendo adiante no Brasil. E começou-se a ver que não só a realidade biológica era a realidade que deveria ser levada em conta, mas também a realidade socioafetiva. E que realidade é essa? É aquela que no Nordeste do Brasil, muito especialmente aqui no nosso Nordestão, é conhecido como filho de criação, né? A gente cria os filhos... Às vezes vó cria neto, né? Às vezes vó cria e fica assim, neto, não, mas é verdade. filho de criação. Aliás, já ficou uma pergunta, filho de criação, neto pode ser filho de criação? Pois é, eu já vi casos, já trabalhei inclusive em casos em que o neto foi registrado em nome dos avós, lá quando nasceu, na famosa adoção brasileira, que é uma questão interessantíssima também, aquela adoção que não passa pelos procedimentos normais. Os pais não querem fazer o registro em nome dos pais biológicos, às vezes porque querem esconder alguma coisa, principalmente o pai quer esconder alguma coisa, porque teve um filho fora do casamento, alguma coisa nesse sentido. Aí coloca o nome dos pais dele, né? Acaba pedindo, digamos assim, para os pais registrarem em nome dos avós, no caso, né? Então fica registrado no nome do avô, da avó, ele cria o filho e aí você cria um laço afetivo enorme ali ao longo do tempo que acaba virando um vínculo de filiação importante. Né? Mas nesse caso teve uma filiação. Não necessariamente no socioafetivo tem esse papel, tem esse registro, não é, Rodrigo? Antes a gente não tinha, mas a partir de um determinado momento, para se dar direitos, inclusive aos filhos socioafetivos, passou a ter necessidade de se fazer o registro. E aí, veja, esse registro tanto pode ser requerido diretamente, já no Registro Civil de Pessoas Naturais hoje, já é possível fazer isso, como também você ter uma ação de reconhecimento de filiação socioafetiva. Entendi. Então, essa pessoa, Sheila, que, por exemplo, foi criada por uma tia, né? A mãe dela, às vezes acontece, a mãe deixa para a irmã criar. E aí, quando essa tia vai trabalhar, vai construir sua vida, vai ter os seus bens, e essa pessoa está com a tia o tempo todo, foi criada lá. Ela pode, no futuro, requerer a herança que a tia deixou? Se por acaso for reconhecido como filho socioafetivo, pode. Entra com recurso para isso? Isso, aí vai primeiro ter que ser reconhecido como a filiação socioafetiva tem que ser reconhecida. Isso também não é algo tão simples assim, Pois porque tem que gerar... Quais são as provas, né, Sheila? Uma das coisas quando você colocou, que eu fiquei agora, que eu não sabia dessa informação, para mim é a nova, é essa possibilidade que os cartórios têm aumentado muita capacidade. A gente aqui já até trouxe aqui e a gente viu que aumentou muito a possibilidade dos cartórios resolverem muita coisa sem para o judiciário. Mas quais são as provas para que a gente consiga isso de forma administrativa, extrajudicial? Até porque nós temos, pode ter telespectador que vive essa situação mesmo. Aí que já começa agora, assim. Exatamente. Eu vi um caso que acho que foi até Desirê que me mandou o link de uma reportagem, falando em que o menino pegou jornal, sabe? O pai tinha uma notoriedade e saía no jornal, coluna social. Então, fulano de tal e seu filho mostrando. Serve de prova também? Serve de prova também. É como a gente está dizendo, realmente a prova é um pouquinho complicada, às vezes não é fácil fazer a prova de filiação do estado de filiação. Na verdade, você tem que, do mesmo jeito que a gente tem na união estável, né, Sheila? Tem que provar toda aquela circunstância de que você está vivendo em família, com instituição de família e tal. Da mesma forma, a gente vai ter aqui na filiação socioafetiva também. Hoje, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, permitiu que a pessoa
comparecesse ao registro civil de pessoa natural, que é o cartório de nascimento e casamento, enfim, como é mais normalmente conhecido, e ali fizesse o requerimento de filiação socioafetiva. Mas para isso, o reconhecendo, aquele que está sendo reconhecido como filho, tem que ter mais de 12 anos, tem que concordar, de um certo modo, com aquelas circunstâncias que está havendo ali, e os pais biológicos também têm que participar do registro. Entendi, dizer não, Então, realmente foi fulano ele de foi tal. criado, tem laços de filiação e tal. Isso para, digamos, a filiação você é reconhecida extrajudicialmente. Vamos chamar assim. Extrajudicialmente. Caso haja necessidade de um reconhecimento judicial, porque alguém não concorda, aí vai ter que ter uma ação de reconhecimento de filiação. Todo o processo na socioafetiva, justiça. Com todos todo o contraditório, todo mundo dizendo o que é que conhece o Cada um sendo ouvido, né, da sua parte. Cada um sendo ouvido. Aproveitando que o Rodrigo está aqui, os telespectadores às vezes ampliam o nosso tema. E aqui não tem jeito. Sentou nessa mesa, toma do nosso café, come do nosso bolo, mas também responde os telespectadores. A Viviane Carvalho mandou um zap pra gente. Ela quer saber se a mãe... Ela é o seguinte, a mãe deu a criança pro pai. A história é a seguinte, criar. Só que ela não deu a guarda, deu só, né, a criança tá lá entregue aos cuidados. O que fazer? A criança tem 6 anos e esse acontecimento foi desde o primeiro aninho de vida. O pai tem a guarda, mas a guarda ainda não é oficial. É só oficializar isso? Em princípio, não há problema, digamos, com a filiação propriamente aí. Né? A questão é só relativa a quem é o guardião da criança. Né? Aparentemente, a pergunta deixa entender que o guardião é o pai. Certo. Né? E isso não tem problema nenhum. E também não há problema nenhum não haver um regramento formal sobre isso. Até porque a guarda ela pode ser estabelecida livremente entre as partes, os pais podem pactuar sobre o assunto de guarda. Normalmente não há realmente uma necessidade de se fazer um termo de guarda. Já que eles estão bem, o termo de guarda judicial você pode ter que fazer para provar alguma circunstância que você queira em relação a terceiros, pode ser que isso aconteça. Ou então quando há um litígio, ninguém consegue se entender. O judiciário é chamado justamente para estabelecer a Fernanda, tinha uma questão que precisava muito entender, que hoje em dia o conceito de família ampliou, né? A gente nem tem família formada de todas as formas possíveis. E hoje em dia, às vezes, você tem um casamento onde você já traz filhos para esse casamento. E muitas vezes traz filhos bebês, né? De 2 anos, 3 anos, e ao longo desse tempo aí, nós temos uma situação em que o filho quer ser reconhecido pelo padrasto. Tem uma telespectadora que acabou de mandar isso pra gente. Ela diz o seguinte, Rodrigo, ela tem uma filha com outra pessoa, mas que o atual marido dela é quem cria a menina, né? Desde 2 meses, inclusive, que ela tá nessa relação. Só que o pai biológico registrou a menina. Então, ela não tem nenhum vínculo com ele. O pai que ela conheceu é o atual esposo dela, que criou. Então, ela quer saber se pode tirar o nome do pai biológico do registro e registrar no nome do marido, que é literalmente o pai afetivo. Pois é, essa é uma questão interessantíssima, que ele tem levantado, que a telespectadora também está levantando. E veja só, pode ser que aconteça nessas circunstâncias que a gente está tratando, um outro conceito que se chama multiparentalidade. Você ter mais de um pai ou mais de uma mãe. Isso fica no registro? Também pode ficar no registro. Gente, né? que interessante. Essa Interessante. Modalidade eu não conhecia. Essa é mais recente. A gente vem tratando dela aí nos últimos 5 anos, 4 anos. É uma coisa muito incipiente ainda, que a gente vem trabalhando com alguns outros detalhes que ainda precisam se avançar mais um pouquinho. Mas hoje já pode. Já pode. Então, o que pode acontecer? O pai biológico, nesse caso, que o Sheila está levantando, o caso que a telespectadora está levantando, pode ser que o pai biológico diga, não, eu quero continuar sendo pai biológico. Sim. Eu não vou autorizar tirar o meu nome dali e deixar o nome de uma outra pessoa. Embora essa outra pessoa, que normalmente é o padrasto ou a madrasta, né? Às vezes essas pessoas criam laços afetivos fortíssimos que realmente implicam em filiação e que podem ser registrados, podem ser reconhecidos como... Olha aí uma saída para a nossa telespectadora. É verdade. Eu tô estourada, Rodrigo, mas eu tenho uma telespectadora estourada no tempo. Uma telespectadora não quer deixar sem resposta. Ela diz o seguinte, ela tem uma avó de 86 anos, tem 6 filhos, mas quer deixar a casa para ela, em nome de uma neta, porque foi essa avó que criou essa neta e essa neta que cuidou dessa avó. Essas coisas de relação que às vezes vai muito além do sangue, né? Ela quer saber, a avó pode fazer isso? Bom, aí tem um detalhe importante que é o seguinte, se por acaso ela tem outros descendentes, a avó, no caso que está querendo deixar ali essa casa,
e essa casa, eventualmente, seja a única casa que tem no patrimônio da avó, ela não pode. Tá. Porque aí ela vai atingir o que a gente chama de uma parte do nosso patrimônio, que a lei chama de legítimo, é uma parte guardada necessariamente para os herdeiros. Tá. Né? Ela pode dispor de até 50% desse patrimônio. E Entendi. pega e deixa 50% do patrimônio que houver para a neta que ela está querendo deixar. Entendi. Agora, O resto, os filhos vão ter direito e ponto final. agora, caso ela não tenha outros descendentes, filhos ou netos, Sim, né? que são Tem a questão dos descendentes de netos modo geral, também, verdade. ou ela tiver outros bens, por exemplo, se ela tiver uma casa de 100 mil reais e tiver ainda no seu patrimônio 1 milhão, então ela só estaria lançando mão de 10% do patrimônio, aí não tem problema, ela pode doar para a neta sem problema nenhum, apenas vai ser entendido como um adiantamento da herança. A lei entende como um adiantamento da herança. Eu tô estourada, mas o telespectador pede. Ah, aí pegar alguém desse peraí, bote aqui. Desirê, me dá mais 3 minutos, por favor. Soriana quer saber o seguinte. O pai registrou, só que não é o pai biológico, tá? Ela tinha relação e tal. Ele pode deixar de sustentar quando a criança pedir para retirar o nome dele como pai de registro de nascimento? Se ele é o pai, ele não é pai biológico, Não é o- né? é, Não é pai não é o biológico, pai mas biológico. reconheceu como Sim, pai biológico. reconheceu a paternidade, tá lá no coisa. Aí Na acabou certidão. a relação, quero tirar, tirou. Criou Não é um assim. vínculo socioafetivo. É tido como pai. O filho chama de pai. O pai chama de filho. Criou-se um laço todo. Acabou. Aí consolidou. É pai para todos os efeitos da lei. E vai ter que, eventualmente, se houver necessidade De alimentos. de pagamento de pensão alimentícia, vai ter que pagar, mesmo não sendo pai biológico. Até porque a criança não tem nada a ver com essa situação. E não lembrando é? que nesse caso específico, Fernanda, criou-se um laço socioafetivo mesmo, né? Ele aceitou, consolidou e ficou sendo pai, né? Não é brincadeira, não é coisa que Não bota e tira, não, não, gente. Eu vou ter que ir embora aqui, porque se deixar aqui, não é só botar nome num papel e tirar nome do papel, não. Vai muito além, né? A gente fala de vínculo, de sentimento e de consequências disso também. Me dê um beijo. Fica sentado, fica sentado. Fernanda. Ó, desenvolva é o de novo. seguinte, meu zap tá bombando no zap do programa 991050400. Olha, Desirê, eu acho que a gente tinha que fazer um outro programa sobre herança, porque herança e traz Rodrigo junto aqui. Não, com tem que Sheila. dar, olha, tem que dar Porque... as redes sociais do Rodrigo. Dá, Rodrigo, dá teu zap, dá o seu Instagram. É o Instagram dele, que é fantástico, Fê. Tem um Instagram que se chama @Direito Civil Brasileiro, que é um Instagram destinado a esses temas, né? Só essa temática, @Direito Civil Brasileiro. Tem muita Quem tiver coisa pra estar interesse, esclarecida lá. Muita coisa sobre esse assunto que tá lá. Tudo certo e nada errado, como a gente diz aqui no programa.